Paciente do sexo masculino, 37 anos, apresentou como queixa dor latejante no elemento 34 e ressaltou ter odontofobia. O mesmo relatou que no domingo estava fazendo um churrasco em comemoração com os amigos e foi abrir uma long neck com os dentes, pois não encontrava o abridor de garrafas. No momento, não sentiu dor alguma. Foi notar que havia algo errado só 3 dias depois do ocorrido. Por ter fobia de ir ao dentista, ele foi à farmácia e se automedicou com dipirona, o que lhe proporcionou algumas horas de alívio. Porém, a dor era muito forte e estava o incapacitando de fazer suas atividades rotineiras, como trabalhar e se alimentar. Assim que chegou ao consultório, foi encaminhado para um raio-x e constatado que o mesmo havia fraturado a coroa do primeiro premolar inferior esquerdo. Como foi relatado na anamnese, o paciente apresentava dor orofacial na região do elemento 34 e odontofobia. Esses estímulos ativam o sistema nervoso simpático, que prepara o organismo para reagir a essas situações de dor e medo, através da liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, a adrenalina e noradrenalina, que atuam nos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3, que estão espalhados em diversas partes do nosso corpo. Mas antes de falarmos sobre as atuações dos mesmos, é importante ressaltar que a dor sentida pelo paciente era uma dor aguda, porque ela alterou a sensibilidade do local para apresentar a causa do problema e também é facilmente controlada com tratamento correto. Quando o receptor alfa-1, que pode estar presente no globo ocular, entra em contato com a adrenalina ou a noradrenalina, acontece a dilatação da pupila. Já o que está presente no sangue, quando entra em contato com os mesmos neurotransmissores, causa vasoconstrição, com o aumento da pressão arterial e o aumento do retorno venoso. Já os que estão presentes no sistema respiratório vão gerar a diminuição da secreção brônquica e ao aumento da passagem de ar. Eles também podem estar presentes nas glândulas, como por exemplo a sudorípara, que vai gerar um suor adrenérgico, que é um suor mais viscoso, odorífero e frio, devido à vasoconstrição, e também estar presentes nas glândulas salivares, que vão gerar uma saliva mais espessa, que dará a sensação de boca seca. E já nos receptores alfa-2, os efeitos da noradrenalina e da adrenalina podem ocorrer no pré e pós-sináptico, causando no pré-sináptico a modulação negativa da noradrenalina. Ou seja, é uma autorregulação da liberação da mesma, para evitar uma superestimulação adrenérgica. E no pós-sináptico, ele vai causar também vasoconstrição. Receptores beta-1. Está mais distribuído nos ventrículos cardíacos. Função: aumento do débito cardíaco através do aumento da frequência cardíaca, liberação de renina, lipólise no tecido adiposo. Receptores beta-2. Presente na vasculatura, no baço e vias aéreas. Função: relaxamento da musculatura lisa nos brônquios, relaxamento do esfíncter urinário, relaxamento da parede da bexiga, dilatação das artérias do músculo esquelético, aumento da secreção das glândulas salivares e aumento da secreção de renina nos rins. Receptores beta-3. Está relacionado com o tecido adiposo. É o receptor adrenérgico que predominantemente causa efeitos metabólicos, nas quais as ações específicas do receptor beta-3 incluem a estimulação da lipólise do tecido adiposo e está presente também na bexiga. A coração, a simpática, age nos receptores beta-1 e aumenta a frequência e a força de contração. Nas glândulas salivares, os receptores alfa e beta-2 faz com que aumente a produção de muco e enzimas. Nas arteríolas e veias, o simpático age em receptores alfa e beta-2, fazendo a dilatação. Nos pulmões, agem receptores beta-2, causando dilatação dos bronquíolos. No trato gastrointestinal, o beta-2 diminui a motilidade e a secreção. No rim, aumenta a secreção de renina quando age em receptores beta-1, que controla a pressão arterial.
Bexiga urinária, o simpático aumenta a retenção de urina, agindo em receptores alfa e beta 2. Quando submetidos a traumatismos, os dentes podem sofrer fraturas ou não. Porém, no caso do nosso paciente, o elemento 34 foi fraturado e o feixe vascular e nervoso no forame apical foram comprometidos. A necrose pulpar, por rompimento ou lesão do feixe vascular nervoso no forame apical, promove a desnaturação proteica, caracterizada pela perda de água, e as células pulpares ficam mantidas no local em seu arcabouço, mas ficam coaguladas e sem vida. As células da polpa são pobres em lisossomos, que são organelas carregadas de enzimas proteolíticas. Esse tipo de necrose também é referenciado como necrose por coagulação ou asséptica, e pode ocorrer em várias partes do corpo, especialmente em áreas infartadas e pobres em lisossomos, como já dito anteriormente. Ao longo do tempo, os produtos do tecido pulpar necrosado podem se incorporar nas estruturas dentinárias e, geralmente, a decomposição proteica gera componentes escurecidos e o dente vai assumindo uma cor amarelada escurecida, com várias tonalidades, que foi o caso do nosso paciente. Radiograficamente, os limites pulpares na câmera e no canal radicular estão mantidos e os espaços pulpares com dimensões normais. Afinal, a polpa não teve tempo de depositar novas camadas de dentina reacional, pois a morte celular foi súbita. Para a reabilitação do elemento 34 do paciente, nós fizemos tratamento de canal e reconstrução coronária direta com resina composta, a fim de devolver o bem-estar e a saúde bucal para o mesmo. Por fim, é possível perceber que abrir objetos com dente virou hábito ou até mesmo vício para muitas pessoas, mas essa atitude não é nada benéfica, pois os dentes são fortes quando cuidados da maneira correta e submetidos às forças adequadas do dia a dia.